Fala Samurai, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Cadu e sou um dos experts aqui na Dev Samurai. Nesse curso daremos aí adentrando em uma tecnologia que é bastante conhecida e bastante utilizada atualmente, que é aí os frameworks CSS, né? Mais específico aí, os frameworks que eles servem justamente para você poder agilizar o processo de desenvolvimento aí da sua aplicação, do seu website e etc, beleza? E a gente vai aprender sobre o Bootstrap. O Bootstrap é um framework muito conhecido, né? Ele é utilizado aí por grandes empresas, como por exemplo a Adobe, a Google, Microsoft, Amazon, várias empresas utilizam aí um pouquinho também do Bootstrap, beleza? E antes de tudo, a gente poder começar a colocar a mão na massa, é importante a gente conhecer primeiramente o que é o Bootstrap, né? Como ele funciona, quando que foi criado, quem criou, tudo isso é bom a gente ter em mente, né? Para a gente conseguir aí explorar melhor a tecnologia, beleza? E aí começamos aqui pela pergunta de o que é o Bootstrap? O Bootstrap ele é um framework front-end que traz consigo uma grande gama de componentes prontos e é amplamente utilizado para a criação de páginas web. Então, pegando o que eu falei anteriormente, né, por ser um framework aí front-end, ele traz aí várias coisas já prontas para que a gente, né, nós como desenvolvedores, consiga aí, né, digamos assim, focar mais energias para a lógica do negócio, tá? Então você pergunta, tá, Cadu, mas no front-end também utiliza lógica de programação? Com certeza utiliza sim. Por exemplo, quando eu quero, vamos supor, popular uma tela, então geralmente essas informações vêm do banco de dados, né? E aí o que acontece? Eu preciso utilizar a lógica de programação para poder estar montando a minha tela, né? Já com o caso do framework, né? Ou seja, se eu quiser popular uma tela, ter que criar lista, estilizar, ou seja, com o framework eu já não preciso porque ele já me traz isso pronto. Então isso faz com que eu ganhe tempo, né? E foque mais em coisas mais importantes, digamos assim, beleza? E aí vem a pergunta, tá, eu sei o que é Bootstrap agora, eu entendi que ele é um framework front-end, tudo mais, porém, como é que ele surgiu? Por que ele surgiu, né? Então vamos lá. Quem foi, né, a cofundador, digamos assim, do projeto, né, desse framework, foi o Twitter, mais especificamente foi dois camaradas lá dentro da equipe do Twitter que teve a ideia de desenvolver, né, de criar esse projeto do Bootstrap, tá? E inclusive um era desenvolvedor mesmo, front-end, e o outro era mais focado para de design, né? E aí os dois ali nos seus projetos dentro do Twitter, eles tiveram a ideia de poder criar, né, um framework próprio que consiga aí, né, digamos assim, trazer esses benefícios que a gente vai estar vendo mais para frente. Aí você me pergunta, tá, Cadu, eu entendi o framework, do Bootstrap e tudo mais. Porém, o que acontece? Por que eu preciso utilizar um framework? É uma regra utilizar um framework? E aí eu vou te dar a minha opinião sobre isso. Como eu falei para vocês anteriormente, o framework, o Bootstrap mais específico, ele traz esse benefício de agilizar todo o processo, tá? Porém, aí a gente tem que colocar na balança o seguinte: esse meu projeto que eu estou fazendo, ele é um projeto primeiramente grande, né? Se ele for um projeto grande, a gente pode colocar aí um pontinho para o framework, que seria ideal a gente utilizar um framework. Por que eu falo isso? Porque geralmente um projeto muito grande, por ele já ser grande, já é um projeto demorado, né? Então você não quer demorar muito tempo tendo que estilizar botões, inputs, ter que trabalhar com elementos de cores, tamanho, essas coisas. Então, o que acontece? A gente não quer trabalhar muito com isso em um projeto muito grande. Por quê? Porque isso faz com que a gente perca muito tempo, né? Já se for um projeto já ao contrário, mais, digamos assim, menor, então, ou seja, não tem tanta necessidade, olhando esse cenário, de utilizar um framework, porque como é muito pequeno, então você não precisa ter ali, né, fazer as coisas correndo, tá? Porém, vale ressaltar também que o framework ele só não traz esse benefício, digamos assim, né, de agilidade, tá? Tem duas coisas também que vale ressaltar também, que ele traz de benefício, que é a questão da segurança, tá? O framework, tudo que já tem nele, ele traz de forma testada e segura, tá? E tem outra coisa também que é a compatibilidade com os browsers, tá? Então o que acontece? Hoje nós temos vários browsers, né? Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, o Edge, se não me engano, da Microsoft e dentre outros.
Então nem sempre que você cria em um vai ser compatível com os demais. Já o framework ele já testa isso pra gente e já traz isso pronto pra gente, beleza? Então fica como minha dica, né? Depende do seu projeto. Se um projeto for muito grande, vale sim, né, ressaltar que seria legal você utilizar um framework. Já se o projeto for muito pequeno, aí fica a seu critério utilizar ou não, beleza? E aí, vemos aqui agora, né, sobre o framework, e aí, novamente, vou recapitular para vocês aqui a questão dos benefícios em utilizar um framework Bootstrap, tá? Então aqui, primeira coisa, ele agiliza o desenvolvimento. Segundo, ele já tem componentes prontos e testados, conforme falei para vocês anteriormente. Terceiro, padronização. Isso aqui também é muito importante, tá? Padronização, ou seja, se você tem um botão lá que você está utilizando ele na sua tela inicial, se aquele mesmo botão for utilizado na tela lá, na página sobre, por exemplo, então, ou seja, se é o mesmo botão, não tem como você aceitar que esse botão vai ter um tamanho maior do que o primeiro da tela home. Né? Então, se você fazer isso, você não está seguindo uma padronização. E na web, tudo tem que seguir uma padronização para poder ficar mais fácil trabalhar, beleza? Então fica até como sugestão aí para vocês. E aí, 4, a qualidade do software, né? Ou seja, quando você já tem todas essas 4 características aqui, agiliza o desenvolvimento, componentes prontos, testado e padronização, ou seja, você está entregando para o seu usuário uma qualidade de um software, né? Então isso também é muito importante, beleza? Mas por que devo utilizar ele? E aí eu te dei várias e várias aí, né, dicas do porquê você utilizar o framework aí, no caso o Bootstrap, beleza? Então eu não vou falar mais por aqui, senão vai ficar muito chato para você toda vez estar ouvindo a mesma coisa, tá? Então, volto a dizer, fica ao seu critério utilizar ou não. Porém, eu dou a minha dica como profissional, que é muito importante você aí, né, conhecer, utilizar e dominar essa tecnologia. E aí, o que acontece? Eu já falei sobre isso aqui, componentes prontos, facilidade no uso, fácil entendimento e utilizado em grandes projetos. Isso aqui são características também, né, que eu peguei para poder mostrar para vocês aqui, né, dos benefícios aí a mais, tirando aqueles que também aí você pode estar ganhando ao utilizar aí o Bootstrap. E agora, chegamos no final da teoria, tá? Eu sei que estava meio chato você estar ouvindo isso aqui tudo. Porém, agora vamos para a parte prática, beleza? A gente vai estar começando a ter o primeiro contato aí com o Bootstrap, tá? A gente vai ensinar para vocês desde o básico, o intermediário a um pouquinho mais avançado, beleza? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, vou deixar para a próxima aula. E a próxima aula já vamos abrir já nosso editor e começar a colocar a mão na massa, beleza? Desde já, obrigado, um forte abraço e até a próxima aula.